Voltando para a segunda parte da discussão sobre REST, especificamente, o que é REST, o que não é REST, o que torna o sistema RESTful, mais RESTful ou menos RESTful. Enfim, vamos continuar a conversa, né? Antes do intervalo, especificamente, eu estava falando com vocês sobre as quatro restrições adicionais que o Roy Fielding adicionou à lista de restrições de alto nível para determinar o que é um sistema REST e o que não é um sistema REST. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente a tela para a gente voltar para a leitura, tá? Então, fundamentalmente, ele vai começar a dizer para a gente que você precisa utilizar hipermídia para trabalhar como mecanismo de gestão de estado. Né? Hipermídia é utilizada como mecanismo de estado e aí você cria, na verdade, a partir da ideia de REST, essa visão de um sistema onde você tem recursos que vão transitando de um estado para outro através dessas informações que estão destacadas na hipermídia. Ponto importante, tá? Esse acrônimo RATOAS não aparece no paper do Roy Fielding. Aliás, ele é estranho, tá? Mas ele não aparece na tese, mas ele acabou virando um padrão. Agora, tá exatamente aqui, ó. Quando você pega no capítulo 4, no capítulo 5, especificamente, onde tem essa definição sobre o que vem a ser... ele fala aqui sobre a utilização de hypermedia aqui, ó. Hypermedia as the engine of application state. Né? Ele começa a escrever um pouquinho isso e fala que esses constraints são mais ampliados posteriormente. Mas, enfim, como a gente está falando sobre hipermídia, o que costuma aparecer? Então, a ideia é você ter, junto com os recursos, um espaço dedicado para dar essa possibilidade de navegação. Navegação para quê? Bom, aqui tem como eu disse para vocês, o problema desse conceito de hipermídia é que o Roy Fielding, como ele não trabalha especificando um protocolo, ele está falando sobre um estilo arquitetural, né? É um estilo dessa perspectiva, REST é um estilo, ele acaba não determinando regra de como que isso deve aparecer, tá? Mas existe uma RFC, a 5598, que acaba sendo utilizada para mais ou menos determinar quais são os campos que podem aparecer nessa lista de links, né? Essa lista de hipermídia. E aqui fica descrevendo ali quais são os caras que você pode utilizar, ou sugestões de caras que você pode utilizar. Uma coisa que eu particularmente sinto falta, especificamente em muitas implementações de hipermídia, é a utilização de um template. Né? Um template exatamente para poder fazer a composição de URL. Né? Então, da mesma forma como a gente faz um template quando a gente está fazendo os serviços de configuração de direcionamento de recursos nos nossos sistemas, né? Quando você está dizendo, mapeando o link para determinado recurso, eu sinto um pouco de falta daquela especificação do item como um item de template que poderia aparecer aqui tranquilamente. Ó. Então, por exemplo, no lugar por exemplo, se eu tivesse alguma operação que precisasse de um parâmetro, eu poderia colocar esse parâmetro como indicador de template aqui embaixo. Mas então eu tenho link para o próprio recurso, eu tenho link eventualmente para recursos associados, então para operações que eu posso suportar, cara, eu posso atualizar, eu posso excluir, o que eu posso fazer com esse cara. Eu tenho links de navegação específicos para poder acessar recursos associados e eventualmente operações que eu possa trabalhar também. Bom, e como nós estávamos conversando antes, então toda URL é RESTful, né? Então, vamos lá, importante, ó, não há dúvidas sobre a utilidade de um bom projeto de URI. Aquela discussão que eu estava tendo com o Fernando antes, que eu puxei com vocês também, não há dúvidas de que uma URL expressiva eventualmente te ajuda diminui a carga cognitiva, o esforço cognitivo para você entender o que aquele recurso é ou significa. Entretanto, essa não é uma exigência, porque a função da URL ou da URI, melhor dizendo, em sentido mais amplo, é apenas servir como identificador para o recurso. A URI não deve carregar valor semântico. E o risco, por incrível que pareça,
cuidado em demasia para definir as URIs eventualmente faz com que os programadores atribuam valor semântico para as coisas, né? Aqui de novo, né? URIs são identificadores, é só isso, então esse é o único propósito, é importante que a gente separe, né, as expectativas, aqui separation of concerns, então tipo, não é um concern de uma URI especificamente dar valor semântico para o recurso que ela está identificando, né? De novo, o projeto de URIs não substitui RateOS, né, que é o que eu estava indicando. Então, a gente não pode... vamos lá, de novo, não é incomum, por exemplo, no projeto de URIs estabelecer relações de hierarquia. Implicitamente, o risco é que essas implementações acabem deixando de ser RESTful, porque você acaba tendo esse acoplamento para a composição. E aí você começa a fazer clientes RESTful, onde, na verdade, você vê concatenação de string ao invés da utilização de hipermídia. O Márcio, inclusive, destacou o link para uma resposta, né, uma resposta do Roy Fielding, quando questionado sobre o RateOS, em que ele falava que não, o RateOS não é uma característica, hipermídia não é uma característica opcional para REST. Hipermídia é uma obrigatoriedade. Se você não colocar informações de hipermídia nos seus documentos, você não está fazendo REST, tão simples quanto isso. Então, por exemplo, abreviando já a discussão também, aqui embaixo, algumas pessoas falam sobre o modelo de Richardson, né, para determinar modelo de maturidade de implementações REST. Embora esse modelo seja entendido por muita gente como um guia, né? Primeiro você pensa recurso, depois você pensa o URL, depois você pensa especificamente nos verbos, utilização dos verbos. Cara, e num terceiro nível você vai implementar RateOS. Cara, o Roy Fielding diz que tudo isso aqui é groselha, tá? Na prática, se não tiver no nível 3, não é REST simples assim. Então, por isso que eu mesmo não uso RMM como modelo de maturidade, eu prefiro chamar de modelo de compatibilidade, tá? Porque ou você é compatível, quanto compatível você é, quanto aproximado você é de REST, de fato, né? O Roy Fielding fala que, cara, não tá no nível 3, não tá no quarto nível ali, que é o nível 3, nem vem para conversa, porque você não tem nem para partida, né? Então, para de chamar de REST o que você faz, que no máximo é REST-like. É algo que parece REST, mas não é. Aliás, cuidado com as aparências, viu? Aparências enganam. Diga, Gabrielzinho. Lemar, voltando ali para o RI e os recursos, tá? Uhum. E caindo também novamente no exemplo lá do customer ou pedido que a gente vê acostumado na rua quando se fala de RESTful, que é as URIs bem formatadinhas, bonitinhas. Então, quando eu quero pedidos, eu vou acessar pedidos, barra, e assim vai por diante. Fugindo disso e agora pensando num escopo maior, a dúvida é, pensando num sistema, por exemplo, que eu tenho uma listagem de clientes, eu tenho uma interface onde que lista os clientes com determinados campos, com determinadas propriedades do cliente. Uhum. E em uma outra interface, em uma outra parte desse mesmo sistema, eu posso ter, por exemplo, um card ou algum outro componente visual que tem outras propriedades do cliente. Uhum. É correto pensar que esses dois elementos, eles são recursos, eu poderia tratar eles como REST, como recursos diferentes dentro do meu servidor e entregar URIs distintas? Não. A URI deveria ser a mesma, tá? E a negociação do formato seria a negociação do formato seria algo que você poderia passar ou como parâmetro na URI, então tipo parameter, né? Tipo format igual a JSON, por exemplo, para você dizer que você está passando como parâmetro o formato, mas para ser mais compliant com HTTP, você deveria passar esse cara como... Dentro do atributo, dentro do GET, você pode especificar se você quer como JSON, como HTML, como... E aí o que se faz geralmente, Gabriel, é você passar a ter especificamente mime types customizados. Por exemplo, JSON mais formato 1, JSON mais formato 2. Mas o endereço, a URL do recurso continua sendo o mesmo, porque o recurso é o mesmo, só que representado de uma forma diferente. Tá, então nesse caso então a gente está olhando que o cliente, nesse caso a entidade cliente é o recurso e não a interface que está sendo utilizada para mostrar esse recurso. A interface é o que o Fielding chama de representação, né?
Você pode ter uma representação cheia, uma representação com campos selecionados. Boa? Tá bom, então. Boa. Espero que sim. Vamos lá. Bruninho, querido, diga-lhes. Sem querer estender muito, mas eu tô olhando e tá me parecendo uma excelente, né, também quem fez. Implementação para API externa. Mas o que está batendo aqui na minha cabeça é justamente isso que você falou, né? Por exemplo, uma questão do formato. Os padrões de HTTP eles estão lá, e se todos seguissem esses padrões, eu acho que não teria nem tanta discussão sobre como implementar o RESTful para APIs externas. Mas o que a gente vê sendo utilizado no dia a dia, por exemplo, nesse exemplo mesmo do Gabriel, muitas pessoas esquecem essa convenção do Mimitac e tacam direto lá no URL. Então fica na minha cabeça o tic-tac. O padrão é lindo você fazer dessa maneira, né? Ele já fica convencionado que nem aquela questão do como é que era o nome do que você falou que você vai do maior e vai colocando restrições nele. Sim, do campo do null style, né? No style, exato. Realmente, você está usando os padrões do HTTP para colocar, né, essas restrições. Você está seguindo a padronização, mas no dia a dia, pelo menos o que eu tenho visto nos sistemas, as pessoas não têm utilizado essas padronizações, têm utilizado seus próprios estilos, né? Não, perfeito. Primeira coisa a se observar é o seguinte, ó, repara, de novo, desde 94, o Roy Fielding escreve, desde 94 que ele utilizou, de 94 a 2000, ele utilizou REST para poder pensar em como deveria ser a web moderna. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Ó. O Roy Fielding é um dos caras que colabora para a construção dos padrões. Tipo de cabeçalho, verbo, função, o que deve retornar. E ele fala, né? Então, ele utilizou isso desde 94. E a motivação dele para desenvolver REST foi criar um modelo de arquitetura de como a web deveria funcionar, de forma que pudesse servir como estrutura para orientação para padrões de protocolo web. Então, percebe, ó, o que ele queria fazer? O www, de uma forma geral, a World Wide Web, de uma forma geral, ela é um belo ponto de partida, que permite que as pessoas façam, Bruno, um uso alternativo e que mesmo assim funciona. Então, o que o Roy Fielding está tentando fazer é dizer, gente, vamos fazer o seguinte, embora www permita tudo, a web permita tudo, vamos dar uma fechadinha e vamos fazer desse jeito, que é o jeito que foi intencionado para usar? Vamos! Algumas pessoas dizem, com prazer, Sr. Roy Fielding, vou fazer, e ele diz, beleza, então você vai estar RESTful, sua aplicação vai estar cheia de REST. É lindo, né? Mas algumas pessoas dizem que não, na verdade eu não vou me restringir não, eu acho que esse tal de Roy Fielding não sabe do que está falando, eu vou fazer do meu jeito, porque, cara, é muito trabalho, não vou, besteira, por cuidar desse negócio de browser, botar hipermídia, para que essa bestice toda, né? E aí o que acontece? O que acontece no final das contas? Os caras estão fugindo de REST. O problema é, e aí volta para a frase da motivação lá em cima, tá? Não é problema você projetar as tuas APIs para que elas sejam RESTful ou não. Atende lá as tuas propriedades. Se você tem bons motivos para enxergar o teu projeto de uma forma diferente, segue os teus bons motivos, não tem problema nenhum com isso. Mas se for seguir, siga. E aí diga que você é RESTful. Caso contrário, seja outra coisa. É só isso. Por isso está me parecendo que para a API externa a gente poderia seguir mais essas padronizações. Dentro de casa a gente poderia brincar mais e variar as coisas. Sim, e outro ponto, né? Assim, se você for olhar, não, mas eu tenho que trabalhar com caching client-side, eu tenho que trabalhar com ZAS, né? Beleza. Eu tenho que fazer manutenção de estado. Cara, talvez você não tenha que fazer a coisa nem usando HTTP, entende? Talvez você vá usar outro protocolo de comunicação que não faz parte desse universo que o Roy Fielding está pensando. Então, só para nós poder avançar, né? Disso tudo, a gente acaba deduzindo que REST não é CRUD.
né? Então, aí, Fernando, eu espero que a essa altura do campeonato você diga, cara, olha só, não é centrado em dado, é centrado em estado. E eu tenho máquina de estados, eu começo a pensar na evolução do meu sistema pela evolução dos meus estados. Ah, mas isso não permite que eu suporte operações. Claro que sim, a operação é a transição de um estado para outro, né? Só que você começa a colocar o recurso que representa esse estado como a parte que é a estrela da festa, né? E você começa a projetar a partir disso, né? Olha só, outra coisa que cai por terra, tá? Não tem restrição nenhuma dentro do sistema, dentro de REST, para você utilizar POST para poder fazer a atualização.